Até hoje, o mundo do trabalho é um espaço que produz e reproduz práticas racistas para se organizar e se manter. Se, por um lado, a divisão entre espaço público e privado consegue invisibilizar o trabalho doméstico e de cuidado, para que esse conjunto de atividades permaneça sendo feito sem qualquer forma de remuneração, as hierarquias baseadas em raça acompanham e alimentam aquelas pertencentes ao mundo do trabalho. Dessa forma, em uma empresa qualquer, a representação racial na estrutura de cargos e salários muito provavelmente será um reflexo fidedigno das hierarquias baseadas em raça, construídas mais de 300 anos atrás. Quanto mais perto do topo, mais branco, e quanto mais perto da base, mais negro. Algumas pensadoras negras da atualidade, como Angela Davis e Sueli Carneiro, explicam que a exploração do trabalho das mulheres negras é particularmente opressiva pela combinação devastadora de racismo e machismo. A interseccionalidade como lente metodológica, proposta por Kimberly Crenshaw e inicialmente desenvolvida no manifesto do coletivo negro feminista lésbico Combahee River, nos mostra que as particularidades da posição da mulher negra no mercado de trabalho não são apenas resultado da soma de racismo e machismo, mas a potencialização dessas duas formas de opressão. Veja o caso, por exemplo, das trabalhadoras domésticas, uma profissão exercida majoritariamente por mulheres negras no Brasil. Nesse ambiente de trabalho, o machismo e o racismo se encontram. Ambos são estruturas da modernidade que invisibilizam o trabalho das mulheres e expropriam o trabalho de pessoas negras, e se mostram firmes e fortes em nossos dias atuais. São exemplos de como essa forma de opressão se manifesta as violências e microagressões cotidianas cometidas pelos empregadores, a baixa remuneração das trabalhadoras, a falta de acesso sistemático a direitos trabalhistas, a precariedade das condições de trabalho, a exposição ao assédio sexual dos patrões e a desvalorização sistemática da profissão. A trabalhadora doméstica negra enfrenta em seu dia a dia a força dos mecanismos opressivos do racismo e da dominação masculina de uma maneira não experimentada, nem por mulheres brancas, nem por homens negros. A tal da superioridade dos homens brancos. Não bastaram a posição de privilégio no mercado de trabalho formal e o confinamento das mulheres ao espaço doméstico para consolidar a posição de superioridade do homem branco. Enquanto as novas configurações do capitalismo emergente liberavam os homens para ocupar livremente com exclusividade o espaço público, outro processo também trabalhava para legitimar a posição de superioridade dos homens brancos com relação a todas as mulheres, aos homens negros e aos povos originários fora da Europa. Referimos-nos aqui ao movimento intelectual que ficou conhecido como Iluminismo, ou a nova era do triunfo da razão. Um dos marcos mais importantes da modernidade, o Iluminismo, foi responsável pela fabricação da ideia de razão como elemento caracterizador da essência humana. Mas se você se lembra de ter estudado esse assunto no colégio sem que nada muito suspeito chamasse sua atenção, saiba que a culpa não é sua. As ideias iluministas nos foram vendidas como um grande avanço para a humanidade, que se libertava então dos dogmas da Igreja e conseguia, por fim, estudar e descobrir o mundo, com a possibilidade de que cada indivíduo exercesse sua própria razão. A capacidade de agir racionalmente nos foi apresentada como uma promessa de concretização da liberdade e da dignidade. Só depois nos mostraram as letrinhas miúdas desse novo contrato social. Vamos ver como isso aconteceu. Repare que até hoje os homens brancos perdem as estribeiras assistindo a um jogo de futebol, arrumam briga com pessoas aleatórias na rua, esbravejam com seus funcionários, tentam agarrar em público mulheres que os rejeitam, mas nenhuma dessas atitudes abala sua condição historicamente construída de sujeito racional.
Nós é que somos as loucas, estressadas, bravas, destrambelhadas e instáveis. Os homens negros é que são violentos e irascíveis. Mesmo diante de diversos contra-exemplos individuais e de uma persistente história de demonstração de irracionalidade em guerras e invasões, os homens brancos seguem usufruindo do privilégio de ser identificados como gênero racional. As mulheres, por sua vez, podem cansar de oferecer exemplos individuais e sistêmicos de atitudes pautadas pelos padrões racionais, mas continuarão sendo o gênero da emoção. Na tradicional divisão entre razão e emoção, a parte que cabe a cada gênero está muito bem definida. As pessoas não brancas podem demonstrar o mais profundo conhecimento sobre determinado tema, que seguirão em sua capacidade intelectual sistemicamente posta em dúvida. Foi por meio do iluminismo que a dominação masculina, até então reproduzida nas práticas cotidianas, repassadas a cada geração de maneira mais difusa e descentralizada, ganhou status de verdade filosófica. Quando os homens europeus passaram a contestar o poder da Igreja e a reivindicar para si o poder político e social de governar e produzir conhecimento, fizeram-no pelo argumento da racionalidade. De acordo com ele, todos os homens são capazes de se instruir e pensar por si mesmos, usando livremente seu discernimento. Eles também tomam para si as rédeas de seu próprio destino, individual e social, e escapam dos caprichos de déspotas e da providência divina. Há mais ou menos 500 anos, os homens europeus inventaram essa ideia e se colocaram como únicos seres humanos capazes de agir racionalmente. 2 movimentos foram pensados nessa época. Primeiro, os homens europeus da modernidade transformaram a razão na principal força motriz do que entendiam como progresso civilizatório, separando-a de outros possíveis valores individuais, sociais ou culturais. As emoções, a construção coletiva, o cuidado, a intuição e as relações horizontais com a natureza passaram a ser deslocadas para a vida em sociedade para dar lugar a uma suposta capacidade individual de imprimir no mundo as vontades da razão. Em segundo lugar, houve um verdadeiro golpe ardiloso e organizado pelos homens europeus. Deram a si, e somente a eles, a capacidade de agir racionalmente. As mulheres eram imaturas demais para ser dotadas de razão, e muito emotivas para ser confiáveis. As pessoas escravizadas ou que viviam nas colônias ou em outras terras fora da Europa eram selvagens e não civilizadas. Por meio da ideia de racionalidade, a dominação masculina branca do Norte Atlântico adquiriu, portanto, um status de evidência científica e verdade filosófica. O iluminismo fabricou e consolidou a ideia de que todos os homens são dotados de uma capacidade racional inabalável e acessível a qualquer um disposto a ativá-la. O que não foi dito, de maneira mais expressa, é verdade que muitos filósofos da época o disseram diretamente, mas nós preferimos tratá-los da mesma forma que em geral lidamos com o tio machista no churrasco, fingindo não escutar. É que essa capacidade era apenas dos homens brancos europeus. Todo o resto, as mulheres, os homens negros, os indígenas, as pessoas não europeias nas colônias, precisava se conformar com uma posição de subalternidade intelectual e imaturidade do pensamento. Ironicamente, o momento que trouxe pela primeira vez a ideia de uma humanidade universal a partir da ideia da razão, construiu também essa suposta universalidade com gênero e raça definidos, deixando-a restrita, portanto, aos homens europeus brancos. A princípio, a promessa era de que qualquer ser humano seria capaz de fazer uso de suas capacidades racionais,
Mas aqueles que escreveram a teoria estavam longe de aceitar que todos os seres humanos eram iguais. Não por acaso, o racismo e o machismo se uniram nesse período e ganharam uma dimensão estrutural jamais vista, tão bem consolidada que segue firme até hoje. Início de um quadro. Centro/periferia. Quando o homem europeu branco se colocou como uma expressão máxima da racionalidade e, consequentemente, a vanguarda civilizatória do mundo, ele também se posicionou como o centro da humanidade, o marco zero do ser humano. Essa construção se ampliou e legitimou o posicionamento da Europa como centro do mundo, algo que se manifesta até no modelo básico de mapa-mundi que conhecemos. A principal consequência desse modelo é que a Europa e o europeu passaram a representar o padrão a partir do qual todo o resto é definido, a métrica de tudo que existe é produzido, tudo que existe e é produzido. É inaugurada, assim, a lógica do centro/periferia, ou seja, o espaço que é o início de tudo, a expressão máxima da civilização, e o restante, que se define principalmente por não o ser. O centro é definido em si mesmo, enquanto a periferia é definida por não ser o centro. Essa ideia tem a sua origem na formação moderna da Europa, mas se reproduz em outras escalas. A lógica de centro-periferia se repete na relação entre continentes, países e até mesmo cidades e regiões. Somos treinados a hierarquizar expressões da nossa cultura de acordo com os espaços onde são produzidas. Espaços esses que não são apenas definidos pela geografia, mas também por outros privilégios sociais. No contexto urbano, por exemplo, a periferia não é apenas uma região afastada espacialmente do centro da cidade, mas também o espaço marcado por um jeito de falar específico, por músicas, comidas e opções de lazer diferentes. No Brasil, aceitamos a figura do nordestino, e ao passo que o sudestino acredita ser o homem brasileiro médio. O periférico também recebe nomes distintos. Falamos em arte regional quando nos referimos ao artista fora do eixo hegemônico da produção da cultura. Adjetivamos como clássico o que vem do centro e marcamos com alguma especificidade o que vem da periferia. A música de um artista brasileiro sudestino, por exemplo, em especial daqueles artistas do eixo Rio-São Paulo, é frequentemente categorizada como MPB, folk ou rock. Mas a música de um artista amazonense é classificada como regional. Total. O próprio fato de regional ser uma categoria classificatória já deveria nos causar estranheza, pois qualquer coisa sempre será produzida a partir de uma determinada região. Na moda, por exemplo, chamamos de exóticas as estampas que são típicas de regiões que não fazem parte do centro político do mundo, e desvalorizamos estéticas que interpretamos como oriundas da periferia. Um xadrez tradicional na moda inglesa é uma estampa clássica, mas uma padronagem típica da Tanzânia é étnica. E vale para a categoria étnica. A mesma crítica feita à regional. Por que não falamos em etnia branca do norte europeu? Dessa forma, somos treinados a ter um tipo de gosto que reproduz as estruturas de privilégio que buscamos combater. Questionar a lógica centro-periferia, portanto, é um compromisso fundamental a quem se propõe a repensar a moda a partir de suas raízes políticas e transformar a sociedade começando pela moda. Desnaturalizar o centro que foi artificialmente construído como marco zero da cultura, seja ele a Europa em relação ao mundo, a metrópole em relação às colônias, o norte atlântico em relação ao global, a região sudeste em relação ao Brasil, a favela em relação ao centro urbano, exige refletir sobre como nos relacionamos com a moda produzida em cada um desses espaços. Fim do quadro. Nessa distribuição de capacidades racionais,
baseadas no gênero e na raça, os homens brancos se estabelecem como a expressão máxima de racionalidade e os únicos capazes de exercê-la plenamente. A construção artificial de razão cumpriu ainda um papel fundamental no suporte ideológico aos anseios colonizadores da Europa moderna. A ocupação de territórios nas Américas e na África foi consistentemente justificada como uma missão civilizatória. Bastiões do iluminismo e do liberalismo, como Immanuel Kant e John Locke, reproduziram em seus tratados filosóficos a visão de superioridade intelectual do homem branco em relação aos homens nas colônias. Cabe lembrar que um dos elementos definidores da razão moderna era também a capacidade de controlar o próprio corpo e as necessidades a ele relacionadas. A racionalidade de um homem seria, portanto, demonstrada pela sua suposta independência das demandas corporais, e o corpo, separado da razão, precisava ser constantemente governado pela tenacidade do pensamento. Em seu notável livro Pele Negra, Máscaras Brancas, Frantz Fanon estuda o processo de subjetivização do homem negro na colônia, a partir da experiência da colonização. Ou seja, busca compreender como a vida em uma colônia afeta a própria percepção de sujeito do negro. Usando o instrumental teórico do existencialismo e da psicanálise, a partir de uma compreensão estrutural do racismo, Fanon elucida como o sujeito colonizado internaliza a violência do colonizador e corporifica a inferioridade em relação ao branco. Um aspecto importante nesse processo é a redução do negro somente ao corpo físico, a sua dimensão natural, enquanto o branco ocupa o lugar da razão e da inteligência. Só um parênteses, tem aquele quadro famoso do Pedro Américo, eu acho, que é uma senhora negra colocando as mãos aos céus porque o neto dela é filho de uma negra com um branco e o neto saiu mais claro. Me lembra muito isso. Fecha o meu parênteses. O negro é definido pelo seu fenótipo e pelos seus atributos físicos, e tem interditadas para si as promessas do exercício da razão. Assim, o jugo violento a que estiveram submetidos os homens não brancos nas colônias foi justamente a representação mais extrema da conquista da razão sobre o corpo. Por meio do triunfo do juízo, masculino e branco, as emoções e os sentimentos são feminizados e a subalternização intelectual é racializada. A estratégia foi tão bem sucedida que até hoje os homens brancos a reproduzem. Um exemplo disso é o senso comum perigoso de que as roupas consideradas mais sóbrias e profissionais, capazes de demonstrar sua competência e inteligência, são as que copiam o uniforme masculino no espaço público. As pessoas consideradas racionais acessam mais privilégios e são mais respeitadas do que os que são supostamente movidas pela emoção. Em muitos ambientes profissionais, chorar durante uma reunião de trabalho representa um atestado de despreparo, mas essa divisão se baseia muito mais em gênero e raça do que nas ações individuais. O inabalável patriarcado. Nessa grande viagem que estamos fazendo pelos processos histórico-políticos que criaram o mundo do trabalho e suas assimetrias de gênero, não poderíamos deixar de comentar o principal vilão das lutas feministas. Sim, ele mesmo, o patriarcado. No entanto, precisamos entender melhor o que esse termo significa, uma vez que ainda é bastante incompreendido e simplificado de maneira um pouco perigosa. Patriarcado pode não ser uma resposta direta para a origem de todos os problemas relacionados a gênero que temos na sociedade. Sem dúvida, é um pilar essencial ao sustento da opressão estrutural das mulheres, mas não é o único.
Existe uma disputa teórica e política sobre a definição e a capacidade do termo de descrever corretamente o que pretende explicar. Se pegarmos a origem etimológica, a expressão vem do grego patriarques, e significa literalmente governo do pai. Então, de modo geral, usamos essa palavra para nos referir a um regime político-social nascido na antiguidade greco-romana. Apesar de não ser possível uma definição precisa sobre seu funcionamento ao longo daquele extenso período. Desse sentido, deriva o uso político da expressão, que vem cada vez mais ganhando tração nos feminismos, para englobar distintos fenômenos, práticas sociais e estruturas de opressão. Na academia, o termo foi largamente utilizado no início dos chamados Cultural Studies, ou estudos culturais, disciplina que surgiu nos anos 1970 a fim de desestabilizar categorias pretensamente neutras, as quais, na verdade, reproduziam privilégios de raça, classe e gênero. Nas últimas décadas, contudo, a utilização do conceito como categoria analítica vem diminuindo nos estudos científicos. Isso não significa que o termo não possa nem deva ser utilizado. É possível atribuir sentidos à expressão, ao mesmo tempo que a preenchemos com significados típicos dos conhecimentos feministas. O uso do termo também nos ajuda a articular problemas que parecem ser distintos e nos possibilita organizar estratégias comuns de luta. Para avançarmos na conceituação do patriarcado, precisamos presumir que ele é uma espécie de mecanismo invisível que conecta uma miríade de práticas sociais e acontecimentos e que costura em uma mesma estrutura de opressão a experiência de várias mulheres. Ele se manifesta e se reproduz desde as trocas cotidianas e mais banais até eventos geopolíticos do mundo. Isso porque a opressão das mulheres é praticada de maneira multidimensional, desde o Estado até as relações interpessoais domésticas, sendo organizadas em uma mesma estrutura. Embora possa ser definido assim, precisamos compreender que patriarcado ainda é um conceito instável, mas o estamos empregando em razão de seu imenso potencial mobilizador. Há alguns outros termos e fenômenos que são muitas vezes usados como sinônimos de patriarcado ou como correlatos a ele. Dominação masculina, machismo ou sexismo e assimetria de gênero são alguns exemplos. Mas, primeiro, vamos entender de onde veio e como funciona o tal patriarcado. Hoje, no Globo Repórter. Conforme a origem etimológica do termo nos adiantou, ele é uma das instituições mais antigas e enraizadas em nossa sociedade. Organizado durante a Antiguidade Clássica, foi resgatado e reinstitucionalizado na modernidade, tornando-se um dos pilares fundamentais aos novos arranjos sociais e políticos de então. Gregos e romanos antigos organizavam a sociedade em núcleos familiares, cujos chefes eram os homens da casa, o pater familias, ou pai de família. Essa posição proeminente dentro de casa se traduzia em prestígio social e acesso à vida política. Apesar da decadência do Império Romano e do encolhimento das cidades-estados gregas, a resiliência do patriarcado se mostrou mais forte do que todas as demais instituições políticas daquelas sociedades, inclusive a democracia. O patriarcado se manteve latente durante os 10 séculos seguintes, que corresponderam à Idade Média, quando os núcleos familiares começaram a ceder espaço ao poder centralizado da Igreja Católica, e as práticas de dominação masculina foram aos poucos apropriadas pelas autoridades eclesiásticas. Sabemos, por exemplo, que naquela época o testemunho em juízo de uma mulher valia bem menos do que o de um homem. Pelas regras da Igreja Católica, que detinha o poder da persecução criminal, era necessário que pelo menos 2 mulheres dissessem a mesma coisa para que o depoimento fosse levado em consideração.
Se um homem reportasse ou testemunhasse algo, contudo, bastava a sua palavra para que o depoimento fosse validado. A Igreja Católica medieval tem muita responsabilidade pela subjugação das mulheres. Seus intelectuais construíram as primeiras universidades e as transformaram em espaços exclusivos para homens, sequestrando saberes tradicionais que até então eram trocados apenas entre mulheres. O parto, por exemplo, era uma tarefa exclusivamente feminina, mas nesse período, conforme essa apropriação se consolidou, passou a necessitar da presença de um homem. Por meio da Inquisição, diversas práticas relacionadas à saúde reprodutiva feminina foram criminalizadas, e os inquisidores católicos transformaram a caça às bruxas, a época literal, em um dos instrumentos mais eficazes de extermínio de mulheres. Em Malleus Maleficarum, um manual célebre produzido por 2 inquisidores em 1487, os capítulos dedicados à identificação de uma feiticeira mostravam mulheres que realizavam abortos, que sabiam manipular plantas que impediam a concepção, que realizavam partos sem a supervisão de um homem e que levavam homens à loucura com sua vagina insaciável. Esse último ponto, inclusive, está relacionado a outra contribuição da Igreja Católica ao jugo das mulheres, dessa vez protagonizada por Santo Agostinho. Até hoje considerado um dos pensadores cristãos mais importantes, Agostinho nos marcou com a letra escarlate ao transformar o pecado original em uma infração sexual. Sim, é isso mesmo. O pecado original nem sempre foi associado à sexualidade. Há uma gigantesca controvérsia a respeito da interpretação do trecho do Velho Testamento, que trata da expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden. De fato, Deus parece ter ficado especialmente furioso com Eva, infligindo a ela castigos mais severos do que a Adão. Você sabia que as cólicas menstruais mensais e o fato de que rastejamos de dor durante o parto são punições para que todas nós pagamos pela desobediência de Eva? O intenso debate sobre o pecado original diz respeito ao que a maçã de fato representa. Aparentemente, a infame mordida na maçã nem sempre foi entendida como uma alegoria para o sexo. Até meados da Idade Média, o ato de desobediência de Adão e Eva era interpretado como o pecado da curiosidade e a vontade de saber coisas que não nos é permitido acessar. A tentação de Eva provocou em Adão, que Eva provocou em Adão, teria muito mais a ver com a aquisição de conhecimento do que com sexo. E foi apenas a partir das leituras de Agostinho que as mulheres começaram a ser colocadas nessa posição de criaturas perigosas, capazes de manipular os homens e até mesmo arruiná-los pela incitação do desejo carnal. A sexualização do pecado original, portanto, foi estrategicamente harmonizada com o projeto de poder político da Igreja Católica de então, o qual dependia da diminuição dos saberes femininos. Foi essa nova interpretação que forneceu a justificativa ideológica para a Inquisição, que, por sua vez, consolidou o domínio da Igreja Católica como o único poder centralizado da Europa. A tecnologia dessa instituição católica permitiu que as práticas persecutórias se concentrassem legitimamente na mão dos agentes eclesiásticos, transformando o poder da Igreja na primeira experiência de autoridade jurídica centralizada e atuante em todo o continente europeu. Com o fim da Idade Média, chegamos, mais uma vez, à modernidade. E se você acha que o patriarcado medieval, originalmente enraizado nas práticas da antiguidade e resistente nas instituições cristãs, já era ruim e conseguia dificultar bastante a vida das mulheres, prepare-se para o que veio a partir do século XVII. Durante a modernidade,
o patriarcado foi incorporado em definitivo por todas as instituições formais e informais de poder, da casa ao trabalho, da escola à fábrica, da arte ao governo. O que antes era instrumentalizado estrategicamente pela igreja para realizar suas pretensões de poder, tornou-se um elemento fundamental, constitutivo dos novos arranjos sociais e institucionais que surgiam naquele período. Sabemos que o resgate da cultura greco-romana como marco fundador do Ocidente foi uma escolha arbitrária. Nossa cultura não começou na Grécia e em Roma, nem somos descendentes direto das civilizações do Peloponeso. Essa narrativa foi estabelecida pelos pensadores europeus modernos, que escolheram esse período como o início da civilização ocidental, porque acreditavam que combinaria melhor com a história que eles queriam contar naquele momento. Eles achavam que os filósofos gregos e os estadistas romanos harmonizavam melhor com os ideais de racionalidade e secularização das instituições políticas que tentavam fazê-la avançar. O resultado foi o apagamento de quase 1000 anos de história, varridos para debaixo do manto da Idade Média, e a invisibilização de outras culturas relevantes à nossa formação de sociedade. Houve um momento na modernidade em que a elite intelectual europeia, de maneira deliberada, tomou a decisão de construir artificialmente a antiguidade de Roma e Grécia como marco zero da Europa. Nesse movimento de resgate dessas instituições, não apenas as formas de governo da República de Platão foram trazidas para o centro do debate político, como o tradicional patriarcado da antiguidade também foi repaginado. Carol Bateman, intelectual feminista e membro da British Academy, tem um dos estudos mais profundos sobre o que denomina o contrato social fraterno, ou seja, o processo pelo qual o patriarcado foi absorvido pela teoria do contrato social e se institucionalizou na vida social e política da modernidade europeia. É importante lembrar que a teoria do contrato social, representada por Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau, foi a força propulsora das inovações modernas e até hoje é o corpo da literatura que tenta compreender as instituições contemporâneas. Por meio da teoria do contrato social, as mudanças sociais que vinham acontecendo foram organizadas e planejadas para a nova sociedade que emergia. De acordo com os teóricos, os homens elaboram um contrato social porque precisam sair do estado de natureza, uma condição precária mais ou menos similar a um faroeste sem lei. Há motivos distintos para essa necessidade, de acordo com os diferentes filósofos contratualistas. Sem uma sociedade civil governada por leis fortes, Hobbes pensava que os homens matariam uns aos outros. Locke, por sua vez, temia que se os homens não cedessem um pouco de sua liberdade individual a um poder centralizado, não seria possível proteger a propriedade privada. Rousseau, por fim, acreditava que a organização de uma sociedade civil forte impedia a deterioração moral dos indivíduos. Por razões diferentes, portanto, os homens precisariam abandonar o estado de natureza e se organizar em uma sociedade, com regras e acordos para proteger seus interesses. O que exatamente o patriarcado tem a ver com tudo isso? Bateman nos explica que os intelectuais europeus da modernidade separaram o poder político do poder familiar, rompendo nesse ponto a tradição do patriarcado na antiguidade. Isso significou a perda da antiga correspondência direta entre o poder do pai de família e a capacidade de influência na política e na vida civil. Mas a história nos mostra que os homens brancos, até quando perdem, ao final ganham, não é mesmo? E como não poderia ser diferente,
A perda do status político, do poder familiar dos homens, foi compensada por algo ainda mais vantajoso para eles: a submissão total das mulheres, tanto na esfera privada quanto na pública. Isso acontece por meio da absorção do patriarcado pela teoria do contrato social. A moeda de troca para que os antigos pais de família aceitassem a nova configuração social foi a garantia de que a esfera pública, agora definitivamente separada da esfera privada, pertenceria apenas a eles, homens brancos. Já vimos aqui como os espaços público e privado foram divididos, mas é importante salientar que o contrato social não apenas exclui a mulher da sociedade civil e da política, do espaço público, como também a torna oposta a ele. A mulher passa a ser identificada com a natureza, incontrolável, imprevisível, selvagem e oposta à civilização. E o seu controle se transforma na condição indispensável para o desenvolvimento da sociedade. Não é um acaso o fato de que o corpo feminino ter sido tolhido, exprimido, julgado e finalmente controlado por meio de peças como o espartilho. Vejam que detalhe, no mínimo curioso. Um dos grandes teóricos da ideia de soberania do Estado, o intelectual Jean Bodin, era também um dos mais respeitados demonólogos da época. Demonólogo, o especialista em identificação de bruxas. Bacana. É isso mesmo. Um dos homens responsáveis pelo desenvolvimento da teoria da soberania de Estado era também um prominente estudioso das mulheres que, de acordo com ele próprio, copulavam com demônios. Bodin influenciou Hobbes em particular, que herdou dele a concepção de que é necessário que o Estado seja uma força civilizatória capaz de controlar a fúria da natureza e aplacar a força do selvagem. É tão presente a influência que Hobbes chega a dizer no Leviatã que não acredita na existência de bruxas. Afinal, não poderia fazer concessões às possíveis porosidades entre o místico estado de natureza e o civilizado estado. Mas que as mulheres que se comportavam como tal devem, sim, ser punidas pelo mal que causam a confiança da sociedade no Estado. Isso quer dizer que se não performamos de maneira bem bonitinha nosso papel de senhoras da casa e mães recatadas, podemos nos assemelhar perigosamente às bruxas, capazes de ameaçar a força da autoridade política maior. O controle das mulheres, portanto, é a um só tempo uma forma de consolidar o poder dos homens e uma necessidade diante da ameaça que as mulheres lhes representam. A antiga ideia patriarcal de que a subjugação das mulheres tem base em sua natureza é institucionalizada pela teoria do contrato social, a qual consolida a afirmação de que os corpos das mulheres precisam ser governados pela razão dos homens. Oi, filha. Começa mais um quadro. Fashion Law e os privilégios da propriedade privada. O mundo da moda, especialmente da alta costura, permite que a gente veja bem de perto como funcionam os mecanismos reprodutores de privilégio da propriedade privada. Você é muito bonitinha, né? Apesar de ser uma instituição básica da sociedade em que vivemos, ela nem sempre existiu. Surgida durante a modernidade e com as principais iterações da teoria do valor, essa ideia de ser dono de algo, o direito de propriedade, atribuído a um indivíduo específico, é uma construção social que mobilizou diversas discussões durante séculos XVII e XVIII e organizou importantes privilégios sociais. Pensadores como John Locke, Adam Smith e David Ricardo, que tiveram profunda influência nas gerações de políticos e intelectuais que seguiram
que seguiram as suas principais obras, publicadas respectivamente em 1689, 1776 e 1817, desenvolveram importantes marcos teóricos para justificar a existência da propriedade privada, sempre conectada com a ideia de trabalho. De acordo com eles, de forma bastante resumida, a propriedade privada surge como instituição quando alguém coloca o trabalho em algo que se encontra na natureza. Uma árvore dá uma maçã, mas a partir do momento em que você colhe essa maçã, exerce seu trabalho sobre ela e, então, torna-a sua. Quando colocamos nosso trabalho em algo, tornamos esse algo nossa propriedade, retirando-a do estado de natureza. O direito, inclusive, surge como um conjunto sistematizado de leis a serem impostas por um poder centralizado, justamente nesse momento, a fim de garantir a proteção da propriedade privada. Não é uma coincidência que John Locke tenha sido o primeiro pensador a desenvolver uma teoria do valor. Essa ideia de que a quantidade de trabalho necessária é a medida de quanto algo vale, em conjunto com uma das primeiras teorias sobre poder punitivo. O direito do soberano de punir é justificado pelo seu dever de proteger o direito à propriedade privada de seus súditos. Até hoje, boa parte do mundo jurídico existe basicamente para garantir a proteção da propriedade privada. Nem sempre, contudo, esse direito é distribuído de maneira justa, e podemos ver bem de perto, no mundo da moda, como a estrutura jurídica para a proteção da propriedade privada acaba às vezes privilegiando aqueles que já acumulam muitos privilégios sociais. Não é mera contingência que mulheres e homens não brancos também tenham sido, ao longo da história, excluídos do acesso à propriedade privada, uma vez que, por muito tempo, seus próprios corpos foram considerados propriedade privada. Se mais de 300 anos atrás, John Locke imaginou que a propriedade estaria diretamente relacionada ao trabalho, sabemos que isso nem de longe representa a realidade do mundo do trabalho assalariado em que vivemos hoje. Sossega aí, né, Totó? Basta pensar sobre o trabalho que deve ser aplicado para a produção de uma peça de roupa. Desde quem colhe o algodão para fazer o tecido, até quem desenha o modelo, passando por quem de fato costura cada uma das peças. Dificilmente o valor final da peça será distribuído da mesma proporção que o trabalho realizado, concentrando-se de maneira desigual na marca ou no estilista, enquanto as costureiras receberão apenas uma parte infinitésima do valor final. O direito acaba protegendo com muito mais intensidade a propriedade intelectual da criação do que o trabalho de quem concretiza a ideia. Repensar essas estruturas e questionar a forma como o valor das roupas que usamos é calculado e distribuído também é uma tarefa importante. Fim do quadro. A sociedade civil, produzida por esse novo contrato social, se autoproclama fruto de um acordo racional entre homens que, em tese, produzem uma lei igual para todos e todas. As mulheres, contudo, consideradas por natureza inferiores aos homens e incapazes de atingir um intelecto tão avançado quanto o deles, são definitivamente excluídas da possibilidade de qualquer participação na esfera pública. As pessoas não brancas estavam distantes demais da ideia de civilização europeia para serem consideradas racionais. Ao fim da modernidade, teremos, portanto, uma configuração social que separa o público do privado, invisibiliza o doméstico e franquia aos homens brancos o acesso exclusivo à sociedade civil e à política. Tudo isso em nome de uma universalidade proclamada pelo Iluminismo que jamais chegou a ser concretizada.
É o que veremos a seguir. Desiguais desde sempre. A modernidade foi um período revirado por três grandes revoluções: a americana, em 1776, a francesa, em 1789, e a haitiana, em 1791. E o principal saldo ideológico desses processos talvez tenha sido o estabelecimento do liberalismo como a principal doutrina para organizar politicamente a sociedade e orientar suas hierarquias de valores. Apesar da confusão conceitual corrente que caracteriza, sem muito rigor teórico, como liberais, as práticas relacionadas à liberdade, em sua origem, o liberalismo se definia por algumas ideias básicas: a proteção de direitos individuais acima dos interesses da coletividade, liberdade religiosa e laicidade do Estado, governo limitado e sem ingerência no mercado, redução da política à representação legislativa por meio de eleições periódicas, acomodação de interesses heterogêneos nas instituições formais e poder de separação entre aquilo que é formalmente legal e aquilo que é substancialmente ético ou moral. Os ideais liberais, aos poucos, conquistaram os corações e as mentes dos intelectuais da época e ganharam força nas instituições que surgiam nas novas práticas sociais emergentes. A premissa central do liberalismo é a universalidade, ou seja, a noção de que existe algo imutável e homogêneo compartilhado por todos os seres humanos. Muitos foram os pensadores e cientistas sociais que tentaram encontrar um valor efetivamente universal. Oi, meu amor. Dentre aqueles que acharam ter de fato encontrado algum, o máximo que conseguiram, contudo, foi reproduzir um dos tipos mais comuns de violência conceitual: a imposição de sua visão de mundo como verdade absoluta e válida nos quatro cantos do planeta. Apesar disso, seguimos falando dos seres humanos como se de fato compartilhássemos tudo em comum, como se a condição humana produzisse automaticamente uma igualdade ontológica entre nós. Para o cristianismo, somos iguais por ter criados a imagem e semelhança de Deus. No direito, definido por muitos pensadores como a elaboração laicizada dos valores cristãos durante a modernidade, todos somos iguais porque a lei assim o determina. Se você parar para pensar, a expectativa de que a igualdade perante a lei crie efetivamente uma igualdade entre todas as pessoas é tão mágica quanto a capacidade de transformar água em vinho e multiplicar peixes. Total. E ainda que conseguíssemos encontrar valores de fato universais, liberdade, por exemplo, parece ser algo que a todos os seres humanos aspiram, embora tenha jeitos distintos de ser construída e de se manifestar. Sabemos hoje que a universalidade prometida pelos pensadores modernos não tinha quaisquer pretensões de ser aplicada a todos os seres humanos no mundo. No Haiti, por exemplo, quando as pessoas escravizadas sentiram soprar os ventos revolucionários de igualdade, liberdade e fraternidade, elas se engajaram na luta política para que aqueles ideais pudessem ser concretizados também do outro lado do Atlântico. E sabem o que aconteceu com eles? Foram brutalmente reprimidos pelos franceses, que conseguiram empunhar em uma mão a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, enquanto usavam a outra para massacrar os haitianos. Venha. A resposta sangrenta e brutal das metrópoles à Revolução Haitiana é o primeiro exemplo histórico do que acontece quando se tenta reivindicar o espaço não branco num mundo pautado pelo universalismo liberal. Diversos outros seriam vistos depois, também no Brasil, que foi o palco de várias revoltas de pessoas escravizadas, todas violentamente reprimidas. Hoje conseguimos ter a dimensão de que a universalidade proposta pelo liberalismo
trata-se de uma abstração. Nós aceitamos a premissa formal de que somos todos iguais, mas sabemos que, na verdade, somos muito diferentes e acessamos privilégios e profundamente assimétricos e somos socializados de maneira distinta, a depender de nossa raça, do nosso gênero, da nossa classe social e do nosso corpo. Quadro: Epistemologia, Hegel e as roupas. Essa reflexão é para quem acha que o assunto roupa é secundário no panteão dos saberes. De vez em quando, você talvez escute a palavra epistemologia, e pode ser que não tenha muita certeza se entende muito bem o que quer dizer. Apesar de ser um termo bastante comum na academia, ele não é dos que tem maior circulação no dia a dia. O conceito de epistemologia pode nos ser bastante útil, especialmente quando falarmos de roupa a partir da perspectiva mediadora entre o individual e o social, entre a estética e a política. G.W.F. Hegel, inclusive, concorda com a gente. Um dos maiores filósofos do cânone também já refletiu sobre como a epistemologia e as roupas são conectadas. Deixa a gente explicar um pouco sobre isso, prometemos que não será chato. Tecnicamente, a epistemologia é uma parte específica da filosofia que estuda a maneira como produzimos, validamos e organizamos o conhecimento em uma sociedade. Quer dizer, epistemologia é a forma como nós entendemos o mundo, como procuramos interpretá-lo e o que fazemos com essas interpretações. Costumamos falar em epistemologia, portanto, para nos referir ao sistema de crenças de uma sociedade, a forma que as pessoas explicam os fenômenos ao seu redor e ao modo como produzem sentidos para eles. Epistemologias jamais são universais. Elas têm especificidades temporais, sociais e culturais. Explicar a erupção de um vulcão como aquilo que explode em decorrência do acúmulo de gases expelidos pelo magma, ou como uma manifestação da Mãe Terra que clama por atenção, ou ainda como a expressão do sofrimento e da fúria de Hefesto pela perda do amor de Afrodite, são três maneiras diferentes bastante distintas de dar sentido a um mesmo evento. Ou seja, são explicações decorrentes de epistemologias diferentes. A modernidade representou uma ruptura epistemológica com o mundo que existia antes, e Hegel usava justamente as roupas para explicar essa mudança. Em suas aulas de estética, o filósofo comparava as vestes soltas e drapeadas comuns da Grécia Antiga como as vestimentas estruturadas da modernidade. Na antiguidade, ele apontava, um tecido sem forma predeterminada, sem uma costura específica, caía sobre o corpo e tomava os seus contornos. Cada roupa, portanto, tinha um formato diferente, e a depender do corpo sobre o qual estava. O indivíduo e seu corpo entravam assim em uma relação direta de construção mútua com a roupa. Isso é, cada pessoa se comportava de maneira única e específica nos tecidos que a cobriam. Mas essa ideia de que roupa deveria seguir o desenho do corpo, e não o contrário, foi perdendo força ao longo da história. Na modernidade, a partir do século XVI, Hegel notou que a relação entre o indivíduo e roupa já não era mais a mesma. Vestidos estruturados, tecidos engomados e vestimentas em geral pouco maleáveis marcavam um período em que a individualidade foi imposta como um padrão a ser cumprido. Pense na cena clássica de uma rainha, sendo vestida por seus serviçais. O vestido dela está ali, já em pé e firme, na forma em que sempre será, independentemente de quem entre nele. Venha, Totoquinha, venha. É verdade.
O corpo da rainha apenas se encaixa àquela roupa com forma pré-estabelecida. Para Hegel, essa mudança profunda nas vestes da antiguidade para a modernidade é bastante sintomática da formação da individualidade no período, já que as roupas passaram a funcionar como um espelho dos processos de subjetivação. E isso é muito relevante, porque sem dúvida, ainda vivemos sobre os auspícios dos ideais filosóficos modernos. A partir da modernidade, não há mais espaço para nos construirmos como indivíduos a partir das nossas próprias relações com o mundo, mas apenas por meio das tentativas de nos encaixar às formas previamente estabelecidas. Se isso já não fosse frustrante o suficiente, somou-se ainda a todo o arranjo duro e inflexível a pretensão de universalidade dessas formas. Como modernidade também foi o período em que a Europa saiu por aí colonizando o restante do mundo, sua epistemologia pretensamente universal foi imposta com violência pelos quatro cantos do globo, apresentando-se como uma única forma possível de ver e compreender o mundo. Os ideais modernos da metrópole acabaram por apagar outros sistemas de conhecimento produzidos fora da branquitude europeia. Por onde chegavam, os colonizadores traziam sua filosofia, sua religião, sua maneira de vestir, seus hábitos e seus ideais de civilização. E impunham tudo isso, frequentemente por meio de processos brutais e práticas escandalosas de tão violentas. As comunidades que não tinham nenhum interesse em substituir suas epistemologias por aquela europeia moderna, Isso se chama violência epistemológica, e até hoje resistimos à perpetuação dela. Toda vez que você pensar em uma calça jeans como a quintessência da universalidade das roupas, lembre-se que, para além das fronteiras colonizadas pelo Norte Atlântico, há um mundo todo de saris, chitons, dashikis, tangas e hanfus. Fim do quadro. A igualdade garantida pela lei é uma formulação da ideologia liberal, que preferiu dar mais importância ao aspecto formal dessa igualdade do que ao seu aspecto material. Há quem diga, inclusive, que a intensa primazia dada à igualdade perante a lei, como se ela fosse um dos mais evidentes sinais de avanço civilizatório, funcionava precisamente para compensar um contexto social de desigualdades profundas. É suficiente lembrar aqui que muitos pensadores da época exaltavam a igualdade perante a lei e, com a mesma pena, defendiam a escravidão. Alguns, inclusive, se beneficiavam economicamente do tráfico de pessoas escravizadas, como era o caso de John Locke, que possuía ações da Royal African Company, e a empresa estatal inglesa responsável pela administração das operações no país, na costa africana ocidental. Lélia Gonzalez, uma das maiores filósofas brasileiras, ao explicar as especificidades da colonização ibérica na América Afro-Latina, destaca como portugueses e espanhóis exploraram deliberadamente a ideia de igualdade formal para sufocarem qualquer possibilidade de igualdade efetivamente material entre europeus, africanos e indígenas. Podemos, contudo, escrever repetidas vezes na Constituição e nas demais leis do nosso país que todos os seres humanos nascem iguais, que ninguém pode ser discriminado por questões de gênero, raça ou classe social, que todos devem ter os mesmos direitos. Mas é evidente que o problema de não sermos iguais permanece. Se diante da lei não podermos ser discriminadas, na vida real o somos com frequência. Vivemos em uma sociedade em que os privilégios são distribuídos de maneira assimétrica e sistêmica, a depender de uma série de condições que estão muito além do indivíduo. A ideia formal de igualdade, que basta existir prescrita em lei
em um formato pré-determinado e imutável, é o principal mecanismo pelo qual quem se beneficia do patriarcado e do racismo estrutural consegue justificar ideologicamente o mundo tão desigual como o que vivemos. Apesar de um leque amplo de direitos ditos universais e igualitários, as nossas experiências de vida são marcadas por desigualdades que se reproduzem à revelia das prescrições legais. De acordo com a ideologia liberal, em teoria, a dignidade deveria ser independente de raça e gênero, porque não há qualquer tipo de diferenciação possível entre indivíduos que são abstratamente iguais e universalmente homogêneos. O sujeito de direitos é, em outras palavras, uma ficção que só existe no fantástico mundo do dever ser jurídico. Ele expressa uma aspiração que todo mundo sabe ser inalcançável, mas na qual insistem que devemos seguir fingindo que acreditamos. Para entender, portanto, tantas questões que enfrentamos no trabalho, nós, mulheres, precisamos desafiar a noção da igualdade perante a lei como o principal, e às vezes único, parâmetro organizador das relações trabalhistas. Isso significa que precisamos pensar em equidade e distribuição de privilégios para além das garantias formais, que não representam mais que uma promessa abstrata e muitas vezes vazia. Enquanto nossa luta se resumir a objetivos de reconhecimento formal de nossos direitos, continuaremos tentando ganhar pedaços de papel que dizem coisas importantes, mas que pouco fazem para transformar de verdade a nossa realidade. Vide a PL das domésticas, que até hoje não tem lá muita regulamentação. O primeiro passo nesse sentido é parar de fingir que somos iguais aos homens apenas porque está escrito na Constituição, nas leis do país e em tantos tratados internacionais. Precisamos começar a expor as desigualdades materiais e entender os limites das possíveis conquistas da luta por direitos. Isso não significa, por óbvio, abdicar dessa frente de luta, mas assumir que, quando conquistamos um direito, ele é apenas o início da transformação da nossa realidade. As mudanças de verdade acontecem quando esses direitos são traduzidos em alterações concretas e materiais. Escapamos, assim, de uma das mais antigas armadilhas presentes na história das lutas das mulheres, que diversas vezes já se acomodou quando conseguiu um pedaço de papel que trazia escrito um direito muito importante, mas longe de se transformar em realidade. Muitos são os exemplos de grandes lutadores que começaram assim, se engajando na luta por direitos, para logo em seguida entender a timidez desse tipo de demanda. Na luta antirracista estadunidense, por exemplo, podemos citar Martin Luther King Jr. e Frederick Douglass. De vez em quando, esses dois gigantes são incluídos em listas de referências liberais, a partir de um viés que reduz as reivindicações deles à mera demanda por igualdade perante a lei. Tanto Douglass quanto Luther King intensificaram seu engajamento nas lutas antirracistas e redobraram a aposta na radicalização da política em vez de em sua moderação, justamente depois que a igualdade formal perante a lei já havia sido conquistada pelas lutas de suas gerações. Diante da evidência de que a produção material das conquistas legais estava longe de ser garantida, ambos se dedicaram com afinco. Douglass, depois das emendas constitucionais 13, 14 e 15, em 1865, e King, depois da Lei dos Direitos Civis, em 1964, a denunciar a ilusão liberal da igualdade perante a lei.
Os dois foram intelectuais e ativistas que se radicalizaram conforme os avanços legais aconteciam, ao perceberem que suas lutas jamais caberiam em conquistas meramente formais. Há muitos séculos, o paradigma da igualdade formal e do indivíduo abstrato vem trabalhando para garantir o privilégio masculino branco. Quando a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi promulgada na Revolução Francesa, parecia de fato que o documento pretendia incluir em suas diretrizes todos os seres humanos. Por um breve momento, até foi possível acreditar que os ideais humanistas dos revolucionários franceses queriam mesmo endereçar todas as pessoas, a despeito de ser homem ou mulher, europeu ou não. Rapidamente, contudo, ficou bastante evidente que esse ideário liberal, que hegemonizou a política progressista entre os séculos XVIII e XIX, tinha limites bastante concretos. Já naquela época, intelectuais revolucionárias como Mary Wollstonecraft e Olympe de Gouges denunciaram em panfletos e livros a hipocrisia dos homens franceses insurgentes, que pregavam igualdades apenas para eles mesmos e excluíam as mulheres e os homens não brancos. Sabe aquela famosa foto da senhorinha carregando um cartaz em uma manifestação feminista que diz: "Eu não acredito que ainda preciso protestar contra essa merda"? Pois é, protestamos contra essa hipocrisia das promessas iluministas liberais há pelo menos 2 séculos e meio. Tanto Wollstonecraft como Gouges dependeram, por exemplo, que a educação de meninos e meninas fosse pública, gratuita e igualitária. Wollstonecraft, em especial, bateu de frente com um dos principais nomes do iluminismo da época, Jean-Jacques Rousseau. Até hoje celebrado por ter sido um dos mais fervorosos defensores da democracia liberal, Rousseau defendia que o poder deveria emanar do povo, desde que nesse povo não houvesse mulheres. Chegou até mesmo a criar um programa de educação que diferenciava meninos e meninas, pois achava que desde a infância cada gênero deveria ser educado para cumprir papéis sociais bem distintos. Para Rousseau, bastião da democracia popular e liberal, festejado por suas posições corajosas contra o autoritarismo monárquico, os meninos deveriam aprender ética, lógica, filosofia e política, enquanto as meninas treinariam suas habilidades de cuidado e paciência. Sabe aquelas homenagens, bem entre aspas mesmo, que vemos por aí no Dia das Mães, que exaltam a natureza feminina e que agradecem a mães por cuidarem tão bem de nós e se doarem pelos filhos? Pois é, parecem vir diretamente dos escritos de Rousseau, e certamente o deixariam orgulhoso. Ele gastou páginas e páginas para exaltar a importância das mulheres na sociedade, pois sem elas, quem criaria os filhos e ensinaria amor às crianças? Valeu, Rousseau!